queridos, bem-vindos, muito bem-vindos ao primeiro episódio do ANRA Cast, o podcast da Associação Norte de Rondônia e Acre, mais conhecida como ANRA. Muito bem, olha, se você não sabe, se você não conhece, se não sabe que a ANRA também está presente nas redes sociais, eu lhes convido agora, neste momento, a conhecer. Se você nos ouve nas plataformas de áudio, então já pega o seu celular e já busca aí no Twitter, Facebook, Instagram, canal do YouTube também você nos acompanha, certo? As coberturas dos nossos eventos, as notícias, tudo que acontece aqui na ANRA, você fica sabendo através das nossas redes sociais. Adventistas Acre Rondônia. Para você que nos assiste no nosso canal do YouTube, vou pedir aqui para a nossa produção colocar o QR Code. Aqui já está o QR Code, você pode apontar a câmera do seu celular e vai conseguir acessar também todas as nossas redes sociais, tá certo? Olha só, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o livro A Verdadeira Riqueza, ou seja, você que vai nos acompanhar durante esses 3 episódios, você vai acompanhar essa conversa, esse bate-papo que vai ser norteado por esse livro aqui, A Verdadeira Riqueza, que é do Departamento de Mordomia. E por falar em mordomia, gostaria já de apresentar aqui o nosso líder de mordomia aqui do campo da NRA, pastor Renato Seixas. Pastor, tudo bem com você? Olá, Tátila, tudo bem? Graças a Deus. Uma alegria muito grande estar com você nesse primeiro episódio do ANRA Cast e saber que vamos ter uma jornada aí, serão 3 episódios e esse livro com certeza vai ser uma grande bênção. Receberemos vários amigos e o meu desejo é que a gente se aprofunde o conhecimento do que é essa prosperidade divina, prosperidade segundo Deus. Ok. E olha só, pastor, que é o líder de mordomia, vai nos acompanhar aqui em todos os episódios, certo? E quem nos acompanha também é o nosso pastor geral do campo, né? A gente fala do campo, gente, que a gente quer dizer aqui da onde é administrado, né, pastor? Pastor Emerson Campanhulo, pastor geral da Igreja Adventista para o norte de Rondônia e Acre. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Tátila, tudo bem. E olha, eu estou querendo aqui deixar um grande abraço para a equipe de comunicação da associação. Vocês inovaram, agora é a NRA Cast. Está se enrolando lá, eu aqui. Você não pode errar, viu? Pega, viu? Gente, não é ANRA, né, pastor? Não é ANRA, é a NRA. Isso mesmo. Mas o Departamento de Comunicação está de parabéns. O líder de comunicação do campo, ele inovou aí com essa história do NRA Cast e a equipe comprou a ideia. Parabéns, Tátila. Gente, a gente sempre esquece, né? Perdão, chefe. Olha só, gente, pastor Emerson, além de ser o pastor geral, também é o líder de comunicação desse campo, vale ressaltar aqui, certo? Que bom. Pastor, bem-vindo ao seu ambiente também, né? Que bom, legal. Nós estamos muito felizes por essa inovação e esse método novo para a gente alcançar a cada casa e a cada participante desse encontro. E a mordomia agradece grandemente o Departamental de Comunicação e o presidente do campo, a equipe, por essa inovação. Vai ser uma grande bênção, pastor. Olha, 2021 foi uma grande bênção com o primeiro reino. 2022, o Herdeiros do Reino. E esse ano eu tenho certeza que vai completar a compreensão de que é possível ser rico segundo a visão divina. Amém. Olha só. Legal. Muito bom, muito bom. E quem também nos acompanha aqui, estou muito feliz por esse convidado super especial que está aqui com a gente, é o jornalista Augusto José. É também meu colega de profissão, né, gente? Opa! Tudo bem, José? A alegria é minha, né, de estar aqui participando, né, com os pastores, com você, né, conversando com o público de casa, levando um pouco do que traz esse livro aí. Conhecimento realmente muito interessante, tá? Eu acho que vai ser muito proveitoso. Obrigado aí pelo convite de estar participando com vocês aqui. Apresentei todos, não me apresentei, me chamo Tátila França, jornalista da NRA. Pronto, todos apresentados. Queridos, a gente já vai começar, né, essa série aqui, é o primeiro episódio, e claro, a gente vai começar pelos primeiros capítulos aqui deste livro. E aqui, nesses primeiros capítulos, a autora, o livro já começa com uma visão muito, muito interessante. Pastor, você gostaria de começar falando um pouquinho sobre essa visão? Ou resumindo, né, para quem ainda não leu o livro, né, para saber, para se contextualizar? Sim, pode ser de modo rápido, porque essa visão ela tem detalhes bem profundos, e a gente pode acompanhar na leitura, mas aqui são 2 coroas, 2 caminhos, um caminho da fama e um caminho que leva ao céu. As pessoas estão correndo, cada uma a seu critério, buscando aquilo que mais lhe apraz. Um grupo busca a coroa da justiça, a coroa que nos leva a Cristo, e outro grupo está buscando a coroa da fama, dos bens pessoais, dos bens materiais e somente isso. E há
um jogo de coisas entre uma e outra, e a ideia clara de que aqueles que mantêm o foco naquilo que querem de verdade vão alcançar. Então, de modo geral, a Ellen White está contando isso aí, mas tem algumas nuances, né? Tem mais coisas aí pelo caminho. Não podemos contar tudo também, senão o pessoal não vai querer ler o livro, né, pastor? Aí. Dá só uns spoilerzinhos aqui para esse chamar o povo para ler o livro. Esse livro já está à disposição em cada distrito lá, né? Cada pastor já fez a entrega para a família, todos já devem ter esse livro em mãos até agora. E se não tem, corre atrás do teu pastor. A gente acredita que sim, né? Sim, corre E os pastores, então, que estão nos assistindo, pastor, nesse momento, se ainda não entregou o livro, já é um puxão de orelha aqui, ó. Me ajuda. E sabe, amigos, o que eu percebo e que me preocupa é que, veja, a riqueza em si não é um problema. A riqueza é bênção. Dá para perceber que Deus ele quer abençoar os seus filhos, e a gente tem vários personagens bíblicos que foram tremendamente ricos e abençoados. E aí há extremos, hoje pessoas que acham que a riqueza pode ser pecado e que o rico não vai para o céu, mas há também o problema de correr atrás da riqueza, amar a riqueza e de repente perder a oportunidade de ter a verdadeira riqueza. Acho que esse é o grande detalhe. O que a Bíblia coloca é que o amor à riqueza, né, é a raiz de todos os males. Ela não diz que é a riqueza, assim, ou seja, é como você se utiliza da bênção que Deus te dá, que ela pode ser realmente uma bênção ou pode se tornar uma maldição, no caso, né? É que você pode estar focado, como diz aí a visão do livro, na coroa celestial, ou você está focado apenas na coroa terrestre aqui. Ou seja, ou é bênção ou é maldição. Depende da atitude daquele que recebe a bênção. Eu gosto de uma história, diz que o pai chamou o filho e diz, olha, eu te dou R$2 agora, mas eu posso te dar R$100 no final do mês. O que você prefere? Aí muitos pegam, o menino já, não, o 2 agora, eu estou vendo, está aqui, está pertinho de mim, é na hora. E a maioria das pessoas agarra o imediato e esquece de que o futuro realmente, o que Deus trará, ele diz, eu trago comigo o galardão. Então não é agora. E muitos de nós, se não mantivermos o foco, vamos abraçar mais o imediato do que aquilo que está por vir. Desculpa, pastor, pode terminar. O que eu acho interessante é lembrarmos que a principal arma do inimigo é o engano. E para nos enganar, ele usa de astúcia. O que é astúcia? É enganar sem ser percebido. Então, todos nós podemos ser enganados nesse assunto da questão da riqueza. E até acharmos que somos bons suficientes para administrar, mas sermos enganados. Eu me lembro que quando eu estava indo fazer teologia, pastor, eu ouvia muita história de colegas que passavam necessidades ali. E hoje eu reflito que naquele momento eu me permiti ser enganado pelo inimigo em um dos enganos da riqueza, que é a autossuficiência. Eu me preparei tanto para ir fazer teologia que talvez eu deixei de confiar em Deus. O meu pensamento era, eu vou me organizar, vou me planejar, eu vou ter. E aí a Bíblia chama isso lá em Lucas 12 de loucura. Aquele personagem ali da parábola... Amanhã eu vou pedir conta da tua vida e acabou. Pastor, o senhor falou aqui algo interessante, contando já algo muito pessoal, uma experiência sua, né? E acho que até aqui acredito que vocês já conseguiram trazer um pouquinho do que mais lhe chamou a atenção, a percepção de vocês, na verdade, dentro dessa visão. Eu acho que o que mais me assusta aqui, nessa visão, é o fato de a escritora ter escrito isso aqui. Essa visão ela teve em 1861. Mas a gente lê hoje, é uma grande realidade da nossa sociedade, né? Isso me lembra... A gente está falando, na verdade, de busca às riquezas, né? A visão ela vem falando sobre isso, mas isso me lembra muito, em proporções menores, uma sociedade muito consumista. Gente, a gente se assusta com aqueles vídeos quando tem a Black Friday, né? Que o povo briga, às vezes por um objeto, é aquela briga, aquele negócio. E só aí a gente percebe em proporções bem menores o que a riqueza pode fazer com as pessoas, né? Você já percebeu, Tati, uma coisa? Quando a gente acha que está em vantagem, a gente fecha os olhos e cai em golpes. A maioria dos golpes da internet é porque está barato demais, alguém está dando alguma coisa e a gente fecha os olhos e acaba caindo no golpe. Aí no final você diz, como é que eu caí nisso? Mas tem outra questão importante aí também, o seguinte: quem de vocês não trabalham pelo melhor? Todos. Quem de vocês não quer um conforto? O melhor carro, uma melhor casa? Não quer dar o melhor para a sua família, para os seus filhos, no caso. Quem não quer? A questão aí é o equilíbrio. Você tem que ter o equilíbrio. Por exemplo, aqui na página 8 fala das pessoas manterem o foco. Aqueles que estavam com foco, por exemplo, na coroa celestial,
aqueles que eram do contrário ficam lançando bolinhas pretas sobre ele. E zombando, né? E zombando. Mas se você não perdesse o foco, você não era atingido por essas bolinhas e nem ficava manchado ao ser atingido por essas bolinhas. Então, a questão é você trabalha pelo melhor, você quer realmente o seu melhor, não há nenhum mal nisso aí, Deus não condena isso. A questão é que você não pode perder o foco. Onde é que está seu foco? Teu foco está na coroa celestial ou teu foco está apenas nesse mundo? Paulo diz que se a nossa esperança se resume apenas a esse mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Agora, Augusto, o que os outros faziam para alcançar a riqueza? Pisavam no Atropelavam outro, esqueciam da família. Desonestidade. Desonestidade, ou seja, eu quero um melhor carro, uma melhor casa, tudo mais, mas o que eu faço para conseguir isso? E eu acho que um problema também é a questão do egocentrismo, quando a pessoa pensa somente nela. E deixa Deus, que tem que estar em primeiro lugar, e os demais. Porque eu concordo, Augusto, que a gente quer o melhor, mas a gente precisa também pensar no próximo. Eu percebo que esta é a preocupação de Deus, que a gente entenda que a riqueza que Ele proporciona para nós deve ser compartilhada com os demais. Deus nunca nos dá bênção para que a gente seja egoísta. Todas as bênçãos que Deus nos dá é para ser compartilhada. Nós temos a primeira bênção, que é a bênção do trabalho. Mas o trabalho traz outras bênçãos para nós que devem ser compartilhadas para outras pessoas. Aqui na visão tinha pessoas já com cabelos brancos, tá? Com o rosto um pouco enrugado, cansado, mas ainda assim eles não ligavam nem mesmo para os próprios parentes, só ligavam para os seus próprios interesses. Aí você tem que tomar cuidado. O pastor Seixas, né, contou aqui logo no início uma experiência, né, que teve um momento que você meio que se esqueceu de Deus, né? Estaria estudando, se achou autossuficiente. Agora, olhando para essa visão, agora perguntar para você, já que ele já compartilhou algo assim pessoal. Vocês já tiveram algum momento na vida, né, que se depararam, se compararam, ou foram como uma dessas pessoas aqui dentro da visão? Ixi, agora, hein, Augusto? O Augusto, eu vou jogar aqui até para o Augusto. Augusto José, você já tem quanto tempo ali já trabalhando na TV? Aqui, de televisão em si, só de televisão tenho mais de 15 anos. Assim, 15 anos e um pouquinho, só de televisão, no caso, né? Apesar de que, né, a classe de jornalismo, né, o povo fala, não é uma profissão valorizada e tudo mais, mas ok, a questão aqui não é nem a questão de dinheiro. Mas, querendo ou não, a gente que trabalha com comunicação, você, como trabalha na TV, acaba sendo conhecido por muitas pessoas, né? Você tem uma certa exposição, uma certa visibilidade, no caso. Quem trabalha no vídeo, por exemplo, né? E aí começa agregando alguns fãs, né? Admiradores. Você já teve algum momento assim, né? Se deslumbrou com isso? Graças a Deus não, né? Até porque a televisão foi o último veículo, assim, a última mídia que eu quis trabalhar, no caso. Eu nunca achei que eu tinha perfil para televisão e muito menos visual para televisão, né? E eu fui por último, mas aprendi a gostar da televisão. Mas para mim, eu estando na internet, no rádio, na televisão, em qualquer outra mídia, para mim é um trabalho normal, como qualquer cidadão trabalha. A diferença ali na televisão é que uma pequena parte do meu trabalho, porque a maior parte fica nos bastidores, uma pequena parte que, digamos, são quase 2 horas de exposição em vídeo, é que as pessoas veem. Então, elas veem apenas essa parte, mas elas não veem a outra parte, no caso, né? Elas veem apenas a cereja do bolo. Mas a gente trabalha tanto quanto qualquer trabalhador para você chegar naquele momento. Então, para mim é um trabalho normal, tá? Eu não me engrandeço, não me acho melhor do que ninguém. Sou filho, por exemplo, meus pais, por exemplo, eram garis. Minha mãe varria a rua e meu pai era do carro do lixo. Filho de Porto Velho, né? Filho de Porto Velho, do Baixo Madeira. Tá, gente? Então, para mim, eu não sou maior do que ninguém porque eu estou na televisão. Eu sou um trabalhador e estou trabalhando em prol de uma sociedade, buscando o melhor para todos, né? Quem sabe aí uma maior distribuição de renda para todos, a igualdade para todos, tal, dentro desse contexto. Mas eu, particularmente, não me sinto mais importante do que ninguém. Agora... Sabe, Tati, ele estava comentando aqui e me ocorreu uma situação. Sabia que na igreja o camarada também pode se envaidecer por pregar, por cantar, por participar do ANRA Cast, por uma coisa dessa, e achar que ele está nessa busca, quem sabe, do reino, ele está querendo a fama na história. Mas é a questão que nós falamos agora há pouco, pastor. Nós não podemos perder o foco. Em qualquer lugar que você esteja, quer seja você exposição da televisão, qualquer meio de comunicação, como a Tátila também é do mundo da comunicação, o senhor como um pastor geral aqui da igreja... Presidente, o pessoal costuma dizer, né? Ele, que comanda um determinado departamento, a gente não pode é perder o foco.
E nunca deixar com de certeza. reconhecer Deus como Sim, doador, o exatamente. provedor, o mantenedor, Porque né? é Ele que nos mantém e nos sustém. A partir do momento que a gente perder esse foco, perdeu esse sentido. Aí nós vamos estar no outro grupo, lutando, batalhando, passando por cima dos outros como um trator, para querer alcançar uma coisa que lá no final a gente vai perder tudo. Agora, o Augusto tocou num assunto aqui interessante, né? Que me fez já lembrar aqui já sobre o segundo capítulo, né? Falando aqui pro segundo capítulo do livro. Ele falou assim, não há nada de errado, não há nada errado, né, da pessoa querer buscar um conforto. De fato, a gente concorda com isso. E aí, isso me lembra aqui já a história do segundo capítulo, em que Ellen White escreve, né, uma carta. Ela tem uma visão de uma irmã e escreve essa carta para ela. Que ela já teve um tempo, né, ali de, posso dizer assim, de extrema pobreza. Mas era um período, não vou dizer extrema pobreza, mas de muitas dificuldades. De muitas dificuldades. Mas era um período que a irmã estava ali fervorosa na oração, a família estava unida, os filhos e tudo, e ela tinha uma esperança muito grande sobre a volta de Jesus. E ela tinha esses pensamentos, já vou chegar lá para a pergunta, ela tinha esses pensamentos, se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse mais isso, aquilo, eu ajudaria muito melhor. E julgava as pessoas que eram ricas e que administravam mal. Julgava as pessoas, né? Não ajudava. Não ajudava. Ela disse, nossa, se eu fosse ele, se eu tivesse essa oportunidade, eu ajudaria, eu administraria muito melhor. E aí o Senhor abre essa porta para a irmã, inclusive tem uns trechos que no livro fala, né? Que o Senhor diz assim, vou mostrar para ela um lado do coração humano que ela não conhece. E de fato, Deus abre as portas para ela. E o que acontece com essa irmã? Ela se torna exatamente aquilo que ela criticava, no caso. Na verdade, é o seguinte, ela tinha a maior riqueza, na verdade, ela era muito rica e não sabia. Só que ela não entendia o sentido dessa riqueza. Ela achava que a riqueza realmente era buscar a coroa aqui terrena. Mas ela já tinha lá, ela estava focada na maior riqueza, que era a riqueza celestial. Estava com a mão na primeira coroa Exatamente, lá, né? Tá. Só que, mais uma vez, a gente volta para a questão. A Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Poderíamos dizer que ela perdeu o foco. Exatamente. No momento que você perde o foco, você perde tudo. Tá? Então, ela tinha maior riqueza, só que ela não valorizava essa maior riqueza. E ela, em vez de pegar aquela riqueza material para agregar com a riqueza que ela já tinha, tá? Para construir mais em prol dela e prol das outras pessoas, infelizmente ela se perdeu. E o interessante é que quando Ellen White vê essa história, ela descreve, ela diz que isso não aconteceu do nada. E não foi de repente. Isso. Eu ouvi uma coisa interessante esses dias dizendo que o caráter ou os maus hábitos a gente não joga da janela, a gente faz descer pela escada. E essa mulher foi deixando o culto familiar, Isso. foi deixando a oração pessoal, foi deixando a leitura da Bíblia, foi deixando paulatinamente essas coisas, e então ela estava tão envolvida com o seu trabalho comercial que não tinha mais nem tempo ter o culto com a família e tudo mais, e as coisas foram se perdendo. Tem um texto do livro aqui que fala que ela se deixou levar, inclusive, por comportamentos ou influências de Sim. pessoas próximas dela, né? Que, se eu não me engano, ela tinha uma certa ligação de parentesco com ela. Ela se deixou envolver por isso aí também. Eu acho que o marido está aí na história também. Tem detalhes aí. Parece que é uma Muitos- novelinha que tem que ler nesse livro, né? Exatamente. Leiam o livro que vocês Agora- vão saber os detalhes. Agora, o Josanã pastor. juntou essas Isso, histórias isso. de maneira fantástica. Agora, Pastor uma Josanã, coisa nós podemos ter certeza, a pessoa que é abençoada por Deus e ela consegue manter o foco, ela vai ser uma bênção na pregação do Evangelho, vai ser uma bênção para a família, vai ser uma bênção para a sociedade, porque ela compreendeu que a verdadeira riqueza é receber para compartilhar, não para reter. É aquela questão que eu quero falar para você. Às vezes você pensa que sucesso ou bênção é só coisa material, é o carrão do ano, é a viagem, é a mansão, é a conta bancária, mas não é. Verdadeiro sucesso e verdadeira riqueza não tem a ver simplesmente com essas questões materiais. o céu não vê como vê o mundo. Né? Exatamente. Aquela mulher era abençoada, tinha riqueza, só que ela não entendia esse lado da bênção e da riqueza. Você pensa, não, Sim. eu não sou abençoado, mas, poxa, onde é que está a bênção da saúde que você não conta? Onde é que está a bênção de uma família equilibrada, dos teus filhos aí equilibrados? Onde é que está a bênção de você compartilhar o pouco que você tem com as pessoas? Então, a gente tem uma visão muito tosca a respeito do que é o sucesso, o que é bênção. E aí a gente se perde nisso aí também. Então, Agora- compartilhar não é eu devolver só o dízimo na igreja, tem que ajudar aqueles que estão ao meu redor também. Pastor Emerson. A Bíblia diz, inclusive, que o compartilhar não é o que sobra. A Bíblia diz que você tem que repartir aquilo que você tem. Agora a gente olhando aqui para essa história, né?
a gente vê que no momento em que ela começou realmente a ter riquezas materiais, ela acabou se perdendo. Então, a gente olha para a história, a gente pode concluir que se eu não estou conseguindo ali ter prosperidade, sucesso na prosperidade, mas na riqueza do sentido material, porque querendo ou não, tem gente que busca por isso, pode ser um objetivo de vida. Então, se eu não estou tendo sucesso nessa minha prosperidade, então, será que Deus está me provando? Sempre é isso, será? Pode ser que sim, pode ser que não, porque pode ser realmente... A Bíblia diz que nunca deixará de haver pobres na face da terra, exatamente para tirar o orgulho e o egoísmo daqueles que têm o que repartir e você não reparte. A Bíblia diz que nunca deixará de ter pobre na face da terra. Pode ser que sim, pode ser que não, porque pode ser que realmente Deus não tem um plano, porque Deus tem outro plano para a tua vida, mas pode ser que você tenha oportunidade e você não busca. E olha, eu quero que você assista o próximo podcast, porque o capítulo 3 fala do jovem rico. Aí você vai ver essa história e o negócio vai poder Não sabemos, pastor, não fechar. sabemos, né? Tá no livro, são tá no livro. São 21 capítulos, mas são apenas 3 episódios. A gente não consegue então, se não tiver no NRA Cast, tá no livro. Vai lá que o negócio tá fácil. Aqui é só um spoilerzinho, viu, Tátila? É um spoilerzinho assim de tudo que tá... É um pequeno spoiler. Agora, gente, pra gente já estamos finalizando aqui. Ok, vamos aqui para a última pergunta. A gente olha para tudo isso e a gente vê realmente que muitas pessoas elas podem perder o foco, né? Por mais que a gente venha falando, a gente ouça isso sobre a igreja, a Bíblia fala sobre isso. Ou seja, qualquer um pode se enganar, qualquer um pode se iludir. Inclusive, lá no capítulo 2, que vem falando sobre a história da irmã, tem um trecho bem interessante que fala, olha, até aqueles que se acham fortes... Né? Não, eu nunca vou nunca vou me iludir com essas coisas, mas até aqueles que se acham fortes podem se enganar. Ou seja, pastor, se qualquer um pode se iludir, se qualquer um pode se enganar, Augusto José, como se manter firme? A igreja criou uma linha do tempo. E nessa linha do tempo, a gente começa o primeiro semestre do ano orando, os 10 dias de oração. Aí a gente entra no trabalho. É o pequeno grupo, é Semana Santa, é Caleb, é Casais de Esperança, é todo o projeto missionário que a gente tem. Para o segundo semestre, a igreja criou novamente pare um pouco, avalie, volta para cá. E esse projeto de mordomia, ele começa com a gente de joelhos. Porque você vai ler um livro, mas não é a leitura de um livro, é o período de oração do segundo semestre para avaliação do que a gente fez, para mensurar o que nós vamos fazer e a gente buscar o poder de Deus. Para manter o foco. Para manter o foco. Eu entendo assim, pastor, o seguinte, você não deve fazer as coisas de Deus ou para Deus simplesmente porque a Bíblia está dizendo para você fazer. É preciso que tenha algo por trás disso que te motive para fazer isso aí. Não a obrigação, mas a motivação. Exatamente, tá? Eu acho que é Paulo que fala também, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E eu acho que é isso, até porque quando Jesus orou pelos discípulos, né, que eles sejam um como nós somos um, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, mas qual é o foco disso? Que eles sejam um como nós somos um. Então, eu acho que o princípio de tudo é exatamente isso aí. Não fazer por fazer. Porque está escrito. Porque a Bíblia manda. Porque a igreja diz isso. Não. O que te motiva a fazer isso? Você ser o pastor está pedindo. O pastor está pedindo, a igreja pede. Na igreja é assim. Não, não é por aí. Irmão Augusto, eu percebo, e amigos, pastor Hermes, que essa mola propulsora tem que ser o amor. Porque, inclusive, tem uma citação de Ellen White que ela diz que se o coração for de Jesus, tudo será dele. Então, meus dons, meus talentos, meu tempo, meus recursos, minha vida vai ser entregue para o Senhor Jesus. Eu não vou fazer porque é um requisito, porque é um calendário, porque é um itinerário, porque estou sendo cobrado, porque tem uma função, eu vou fazer por amor a Cristo. O dinheiro que eu vou colocar na obra, eu vou colocar com alegria, porque eu sei que eu amo a Cristo e quero encontrá-lo logo em breve nas nuvens. Paulo fala que se você não fizer por amor, né, você pode até entregar seu corpo para ser queimado, mas não vai adiantar de nada. E aí quando você pergunta, o que eu faço por amor? A igreja deu o trilho. 10 dias de oração, projetos missionários, novamente uma pausa para a gente pensar nesse encontro de mordomia, aí daqui a pouco vem quebrando silêncios, setembro, primavera, outubro, evangelismo, mas essa pausa, esse momento da gente entender o foco e o amor e a motivação que deve realmente estar presente, aí... Agora, se a igreja não criar o trilho, como é que o camarada vai andar? Exato. A igreja Eu acho criou que o trilho. vocês já conseguiram realmente transmitir a palavra-chave aqui. A questão do foco. E para a gente já finalizar aqui, já estamos finalizando, pastor, eu destaquei um trecho, eles não sabem disso, né? Nem viram o trecho que eu destaquei para finalizar esse episódio,
que é, assim, uma das últimas frases, ele está dentro do último parágrafo, dentro do primeiro capítulo, que diz o seguinte, se vocês quiserem acompanhar aí no livro: enquanto os justos mantiverem um olhar fixo no inestimável tesouro celestial, irão se tornar cada vez mais semelhantes a Cristo, e assim serão transformados e preparados para a trasladação. E é isso, né, pastor? Manter de fato foco, e assim a gente finaliza o nosso primeiro episódio. Mas não se esqueçam que na próxima quinta-feira nosso encontro já está marcado aqui, teremos mais assuntos para tratar sobre esse livro. Pastor Emerson, muito obrigada por ter topado, por ter participado também com a gente desse primeiro episódio. Valeu, Tátila, valeu mesmo. E mais uma vez, parabéns à equipe de comunicação que lançou este novo método para a gente alcançar cada lar que está nos assistindo agora. Amém. Augusto José, muito obrigado por ter tirado esse tempinho e ter topado também, aceitado o nosso convite para estar aqui hoje. A honra é toda minha. Muito obrigado. Amém. Pastor Renato, obrigada por ter vindo. Próxima quinta a gente se encontra. Maravilha. Prazer estar aqui, Tati. Eu quero apenas lembrar que é impossível amar a Deus e as riquezas. Mas a leitura deixa claro que anjos de Deus acompanham aqueles que rejeitam a coroa terrestre e escolhem a coroa celestial. Mas também as pessoas não podem ler simplesmente por ler, né, pastor? Não. Tem que praticar também, né? Mas aí tá dado o recado. Muito obrigada a você também que nos acompanhou até aqui, como já falei, mas não, vale lembrar, né? É sempre bom ressaltar. Bom lembrar você. Próxima quinta-feira a gente se encontra aqui no ANRA Cast.